Bom Dia São Paulo. O teatro, o cinema e a televisão estão mais tristes. Morreu ontem à noite um de seus maiores talentos, o ator Raul Cortez. Raul Cortez tinha 73 anos e há 1 ano e meio lutava contra um câncer. Nas novelas, nos filmes e principalmente nas peças de teatro, mostrava toda a sua energia. Ele ganhou 4 prêmios Molière, o maior reconhecimento da categoria. O corpo do ator será velado no Teatro Municipal. A cerimônia deve começar às 7 da manhã, mas será fechada somente para a família e amigos. O público terá acesso a partir do meio-dia. O enterro será às 5 horas da tarde. A cobertura completa sobre a morte do ator Raul Cortez, daqui a pouco aqui no Bom Dia São Paulo. Pode terminar ainda hoje o julgamento dos 3 acusados de envolvimento no assassinato de Liana Friedenbach e Felipe Café. Marco Antônio Sabino. O julgamento que acontece aqui na cidade de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, foi interrompido ontem à noite. Será retomado hoje às 10 da manhã com a leitura das peças do processo, que tem 80 páginas. Depois acontecem os debates entre acusação e defesa. O juiz que preside o caso acredita que os trabalhos durem o dia inteiro, mas que a sentença dos 3 acusados seja divulgada ainda hoje. Mariana. E começa daqui a pouco o 3º dia do julgamento de Suzane Richthofen e dos irmãos Cravinhos. As informações com o Rodrigo Bocardi. Expectativa grande para a criação entre Suzane von Richthofen e Daniel Cravinhos. Mas isso só vai acontecer depois que todas as testemunhas forem ouvidas. Hoje o julgamento será retomado às 9h30 da manhã. Mariana. Mais um assalto a uma empresa de material esportivo em Barueri, na região metropolitana. O segundo em 2 dias. Uma quadrilha com 15 homens armados invadiu o depósito. Quando se preparava para fugir levando 2 caminhões lotados de mercadorias, o grupo foi surpreendido pela chegada da polícia. Entre os criminosos, um policial militar. Acidente grave mata uma pessoa e deixa 2 feridas na rodovia Castelo Branco, em Osasco. 2 caminhões carregados com bagaço de cana bateram. Em Jaboticabal, outro acidente envolvendo 3 caminhões. Um deles tentou fazer uma ultrapassagem e não conseguiu. Uma família de Itapetininga de luto pela morte de um brasileiro durante os ataques no Líbano. O corpo do ator Raul Cortez será velado no Teatro Municipal de São Paulo. Ele morreu ontem à noite. Há 1 ano e meio, Raul Cortez lutava contra um câncer. Raul Cortez morreu no Hospital Sírio-Libanês às 8h15 da noite. Um dia antes havia conversado com a filha e o irmão. Logo depois, segundo os médicos, entrou em coma. Raul era e continuará para muitos, ele servirá como uma referência de um profissional, de um companheiro de trabalho, de um talento, de um homem de palco em primeiro lugar. Ele queria sempre, ao longo até o final da vida dele, estar trabalhando nesse ofício que ele abraçou com tanto carinho, que foi o ofício de atuar e emocionar as pessoas. O ator Raul Cortez lutava contra um câncer na região do pâncreas há 1 ano e meio. Ele estava internado há 18 dias e precisou passar por uma cirurgia para reduzir as dores. A atriz Glória Menezes foi uma das primeiras a chegar ao hospital. Emocionada, falou do amigo. Foi um amigo que eu reencontrei depois de algum tempo, sem trabalharmos juntos, e revivemos toda uma amizade, um respeito, um carinho. Ao lado dela, Raul viveu um dos personagens mais famosos da carreira e o último em novela, o Barão de Bom Sucesso em Senhora do Destino. É a perda de uma inteligência, de um talento superior, de um espírito privilegiado e para mim, a perda de um imenso, antigo amigo. Um grande ator, professor. Eu tive a sorte de conviver com ele, foi meu pai em 2 novelas e foi meu pai mesmo. Eu tive momentos de dividir com ele muita coisa boa nos camarins e tenho um carinho enorme por ele. Daqui a pouco aqui no Bom Dia São Paulo você vai ter mais informações sobre a morte do ator Raul Cortez. Morreu em São Paulo mais uma vítima dos ataques de grupos criminosos no mês passado. O policial militar José Ricardo Batista, de 32 anos, foi baleado durante o ataque a uma base comunitária e estava no hospital. Com este, sobe para 11 o número de mortos no estado. A Secretaria de Segurança Pública reconhece oficialmente até agora 6 mortes. E ontem à noite, 2 menores foram detidos na zona sul da capital. Eles detonaram 2 explosivos perto de uma base da Guarda Municipal no bairro do Grajaú. Ninguém ficou ferido.
Recomeça daqui a pouco o segundo dia de julgamento de 3 envolvidos no assassinato do casal de namorados Liana Friedenbach e Felipe Café. O repórter Marco Antônio Sabino está em frente à Câmara Municipal do Embu-Guaçu, onde acontece esse julgamento. Sabino, bom dia. Bom dia, Mariana. O julgamento foi interrompido ontem por volta de 7h30 da noite. Os acusados passaram a noite aqui numa cadeia da região. Os jurados, 7 jurados que fazem parte do Conselho de Sentença, também dormiram aqui na cidade, vigiados inclusive por funcionários da Justiça, já que pela lei eles não podem se comunicar nem mesmo entre eles. 3 acusados foram ouvidos ontem aqui pelo juiz que preside o caso, assim como as testemunhas de acusação e também as testemunhas de defesa. 3 réus, 3 acusados estão no banco dos réus. O prédio da Câmara Municipal de Embu-Guaçu, onde o julgamento está sendo realizado, foi cercado. O medo era de que a população se revoltasse novamente contra os réus, como aconteceu quando eles foram presos. Aguinaldo Pires é acusado de estuprar Liana Friedenbach. Antônio Caetano é julgado por manter o casal em cativeiro e por participar da violência sexual. Antônio Matias, além de colaborar com o sequestro, responde por esconder uma das armas usadas no crime. O pai de Liana não quis acompanhar o julgamento. Ele depôs como testemunha de acusação, mas numa sala ao lado do plenário para não ter de ficar frente a frente com os réus. Não vi e não vou ver, em hipótese nenhuma. Não quero ver essa gente, se é que dá para chamar de gente. Os 3 réus foram os primeiros a depor. A tese da defesa é que os acusados agiram sob coação do menor Roberto Cardoso, o Champinha. A acusação rebate e argumenta que um adolescente não seria capaz de coagir, ao mesmo tempo, 3 adultos. Eles se omitiram. Um apenas seria suficiente para os 2 estarem vivos hoje. A participação é igual de todos. Champinha, o principal acusado, não será julgado. Ele tinha 16 anos quando matou Liana com requintes de crueldade. Por ser menor de idade, será libertado em novembro, quando completa 3 anos de internação na FEBEM. 3 anos não é suficiente para que ele seja responsabilizado por um crime tão grave. Dá uma sensação de impunidade, grande impunidade. Impunidade e frustração. As declarações ontem das testemunhas de acusação e defesa não foram divulgadas, porque o caso acontece com o segredo de justiça decretado pelo juiz que preside toda a investigação e agora que também preside o julgamento. O júri é composto por 6 homens e uma mulher. Os advogados de defesa optaram por recusar as mulheres que foram sorteadas. Portanto, 6 homens e uma mulher vão decidir a sentença dos 3 acusados. Mariana. A equipe da Corregedoria do Detran de São Paulo deve concluir nos próximos dias as investigações das denúncias sobre um esquema de venda de carteiras de motorista em Rio Preto. São as primeiras ações tomadas depois da reportagem sobre um suposto esquema de propina para aprovação nos exames práticos. Para alguns motoristas, a denúncia não é novidade. Esta mulher, que não quer ser identificada, não precisou fazer a prova prática para conseguir a carteira de motorista. Pagou o equivalente a R$ 120 para a instrutora da autoescola que a orientou. Eu não aprendi nada. E aí falaram para mim se eu quisesse pagar R$ 120 que eu ficava só assistindo. O assunto parece atual, mas a história é antiga. 1989 foi o ano em que ela pagou para conseguir a carta, há 17 anos. O presidente da Associação das Autoescolas diz desconhecer a existência de um esquema na aprovação. Nunca tivemos conhecimento. Tivemos conhecimento agora, nesse momento, agora conheceu isso aí, vimos pela televisão e nunca chegamos a nós que aconteceu isso aí antes. A Corregedoria do Detran, que funciona na capital, informou que as investigações sobre as denúncias do passado já foram encerradas e encaminhadas à Justiça. O café ainda está longe de desbancar o chá no Japão, mas já começa a cair no gosto dos japoneses. Um grupo acaba de chegar de lá para aprender tudo sobre o nosso café, desde a produção dos grãos nas fazendas até as diferenças entre os sabores. Inventado na China e aperfeiçoado pelos japoneses, o chá é a bebida predileta na Ásia. Só no Japão são consumidos 20% de todo o chá produzido no planeta. Mas nem só de chá vivem os japoneses.
japoneses. Desde os anos 60, o Japão vem aumentando a importação de uma bebida já bem conhecida no Brasil, o cafezinho. Hoje, a média de consumo no Japão de café é de 3,5 kg por ano. Ainda é pouco se comparado com o brasileiro, que consome anualmente 8 quilos de café. Mas cada vez mais os japoneses estão abrindo os olhos para o potencial da bebida. Uma prova disso é esse curso na Associação Comercial de Santos. Aqui, um grupo veio do Japão não só para beber, mas para conhecer tudo sobre os grãos. Eles trabalham em empresas que importam o café brasileiro e a maioria não fala uma palavra em português. Eles já foram premiados ao serem escolhidos e enviados para cá. E naturalmente, na volta deles, já receberão alguma promoção. Isso, em termos financeiros, monetários, para eles é muito interessante. E vão também saber se destacar lá perante os outros aquilo que eles aprenderam aqui. Nagano está há 2 anos e meio no Brasil. Aprendeu a falar português por exigência da empresa japonesa que importa o nosso café. Nós temos que apresentar o que é café para cliente, né? O consumidor do Japão é muito exigente. Por isso, nós temos que aumentar a nossa habilidade. E por isso, esse curso é bom. Com a ajuda de intérpretes, professores brasileiros vão ensinar a teoria e a prática da classificação dos cafés, tipos, cores, aromas. E aos poucos, os alunos vão aprendendo a técnica e, na hora da prova, poucas palavras, mas em bom português. Você vai ver a seguir. Será cremado hoje em São Paulo o corpo do ator Raul Cortez. Esta é a imagem a partir do helicóptero da Rede Globo que sobrevoa a região metropolitana. Agora na capital faz 13 graus. Céu claro em São Paulo, são 6h42. Morreu ontem à noite, depois de uma luta de 1 ano e meio contra um câncer, o ator Raul Cortez. O corpo será velado no Teatro Municipal de São Paulo. O repórter Luciano Cherubini está lá e tem as informações. Luciano, bom dia. Bom dia, Mariana. O corpo do ator Raul Cortez acaba de chegar aqui ao Teatro Municipal. O velório será realizado no saguão de entrada do teatro. Primeiro haverá uma cerimônia reservada aos familiares e amigos. Às 11 horas está prevista uma missa e uma homenagem feita pelos monges do Colégio São Bento, onde Raul Cortez estudou quando era adolescente. A partir do meio-dia, será permitida a entrada dos fãs para a despedida do artista. Ao longo de sua carreira, Raul Cortez construiu personagens que não vão sair da memória do público. Raul Cortez nasceu em 1932, no bairro de Santo Amaro, em São Paulo. Tinha pela cidade um amor incondicional. São Paulo é o amor da minha vida. Aos 22 anos, contra a vontade da família, trocou a carreira de advogado pela de ator. O pai nunca foi ao teatro ver o filho, que já na década de 70 ganhou 4 prêmios Molière, o principal reconhecimento do teatro brasileiro. Mas foi na televisão, com a novela Água Viva, que conquistou a consagração nacional. Qualquer coisa, o Kleber vai fantasiado de múmia egípcia. Nos palcos, sempre teve preferência pelos temas políticos e, em nome da democracia, subiu ao palanque no comício das diretas já no Rio de Janeiro. Povo do Rio, parabéns, espetáculo maravilhoso! Raul Cortez vivia o aqui e o agora e dizia que saudosismo era sinônimo de decadência. Você tem que colocar em cena coisas que façam o público se perguntar, exigir resposta, que mude o comportamento deles. Muitas vezes aplaudido pela crítica e pelo público, não se bastava com as glórias do passado. Nos anos 80, encarnou personagens inesquecíveis, como em Partido Alto. Senhores, somos pessoas civilizadas ou não? E Brega e Chique. Mas que pouca vergonha, hein? Nos anos 90, foi o Jonas, de Rainha da Sucata. Seus personagens se atualizavam, resultado de atuações vigorosas.
descendente de espanhóis, assumiu os italianos de O Rei do Gado e Terra Nostra, quando contracenou com a atriz Maria Fernanda Cândido. No cinema, fez 30 filmes. Recebeu indicação ao prêmio de melhor ator pelo filme Lavoura Arcaica. Voltou a ser indicado por O Outro Lado da Rua, o último trabalho no cinema. Parecia que o mundo ia explodir de tanta gente que estava para nascer. Raul Cortez era sensual e elegante, motivo suficiente para ser convidado para desfilar na São Paulo Fashion Week. Saiu da passarela com um sorriso estampado no rosto, recebendo o que para ele era um bem precioso, o aplauso. Coroas de flores começam a chegar aqui no Teatro Municipal, no saguão de entrada, onde será realizado o velório. Às 5 da tarde, o corpo do ator Raul Cortez será levado para o crematório da Vila Alpina, onde será cremado. Mariana. O julgamento de Suzane von Richthofen e dos irmãos Cravinhos, suspenso às 10h20 da noite de ontem, será retomado a partir das 9h30 da manhã. Nós vamos agora ao Fórum da Barra Funda, na capital, onde está o repórter Rodrigo Bocardi. Rodrigo. Mariana, o julgamento será retomado um pouco mais cedo se comparado ao dia de ontem, às 9h30 da manhã. Mas isso deve ter um pouco de atraso. O julgamento, portanto, deve ser retomado entre 10 horas e 10h15 da manhã. Hoje será mais um dia para ouvir testemunhas. No início eram 20 testemunhas, 5 indicadas por Christian, 5 indicadas por Daniel, 5 indicadas pela defesa de Suzane e 5 indicadas pelos promotores que fazem a acusação. Mas 4 foram dispensadas, esse número caiu para 16. Ontem foram ouvidas 5 testemunhas, portanto restam agora 11. Mas isso não significa que essas 11 pessoas vão ser ouvidas no dia de hoje. Elas podem ser dispensadas logo no início, antes de serem ouvidas. A expectativa é grande com relação à acariação entre Suzane e Daniel, mas isso só vai acontecer depois que terminar o processo de interrogatório das testemunhas. Os promotores, os advogados querem essa acariação para tirar dúvidas aí com relação às contradições que eles apresentaram no primeiro dia durante os interrogatórios. Suzane, Christian e Daniel dormiram nas mesmas delegacias onde passaram a noite anterior. Suzane von Richthofen na delegacia do Morumbi e os irmãos Christian e Daniel na delegacia do Bom Retiro. Logo mais, eles devem ser trazidos para cá. O segundo dia de julgamento durou quase 10 horas e entre as testemunhas ouvidas, o irmão de Suzane, Andréas. Fim do segundo dia de julgamento. O advogado e o ex-tutor de Suzane saem do fórum para dizer que ela vai abrir mão da herança da família. Isso daí desde 2003 já vinha sendo conversado com o irmão. Naquele momento só não se concretizou porque o menino era menor, tinha um tutor que criou um certo impedimento. O dia foi agitado dentro por uma acariação pedida pela defesa dos Cravinhos e acolhida pelo juiz. Mas antes precisam ser ouvidas as testemunhas que disputa com ela os bens da família. Ele disse diante do juiz que se decepcionou com a irmã. Ela disse estar arrependida, mas eu não acredito. Dizem que ela é psicopata. Eu não sei, mas de uma pessoa assim, a gente pode esperar qualquer coisa. Ficou claro no depoimento dele, Andréas, que ela tem um distúrbio de no juiz, os jurados no momento de votar e o juiz no momento da fixação da pena. O advogado de Suzane se irritou com uma ironia do rapaz. Eu perguntei, quem é que disse isso pra você? Foi um passarinho verde. O próprio juiz deu razão a mim. Eu fiquei bravo com ele com razão. Passarinho verde o quê? Andréas também se irritou. Ficarão frente a frente no tribunal. Uma chance de que sejam esclarecidas várias contradições. Daniel e Christian insistiram várias vezes que o crime foi planejado por Suzane. Suzane afirma que foi convencida por Daniel a matar os pais. Se os jurados entenderem que esta ideia saiu da cabeça de Suzane, ela está condenada. Se os jurados entenderem que esta ideia saiu da cabeça de Daniel, como eu creio, abre-se a possibilidade da absolvição de Suzane. O que a coacusada trouxe é alguma coisa monstruosa. Inclusive, parecendo que pretende subestimar a inteligência dos outros.
Vocês vão verificar, ao depois da prova oral, que a nossa defesa vai fazer, como vai cair por terra todas as alegações da Suzane. Entre as testemunhas ouvidas no segundo dia do julgamento estão o primeiro policial militar que chegou na casa dos Richthofen, a delegada responsável pela investigação e a perita que vistoriou o local do crime. A perita já dizendo que uma pessoa só não conseguiria fazer tudo sozinha. No segundo dia, o julgamento foi suspenso às 10 da noite. O que vai o julgamento permanece a expectativa inicial de duração de 5 dias. Deve acabar na sexta-feira, pelo menos essa é a expectativa. Um dia de interrogatório das testemunhas. Mariana. Expectativa também no Embu Guaçu, porque pode terminar ainda hoje o julgamento dos 3 acusados de envolvimento no assassinato de Liana Friedenbach e Felipe Café. Nós vamos agora ao vivo até a Câmara Municipal da cidade, onde está o repórter Marco Antônio Sabino. Sabino. O julgamento foi interrompido ontem às 7h30 da noite por ordem do juiz, Mariana. Os depoimentos que aconteceram ontem não foram divulgados porque o caso corre em segredo de justiça. Os acusados passaram a noite aqui numa cadeia da região e os jurados, 6 homens e uma mulher, também estão aqui na cidade de Embu Guaçu e foram mantidos isolados. Por lei, eles não podem se comunicar até o final, até a apresentação da sentença, nem mesmo entre eles. O caso será retomado hoje por volta das 10 da manhã com a leitura do processo, que tem 80 páginas. Depois acontecerão os debates entre acusação e defesa. E só provavelmente no final do dia é que será definida a sentença. O caso que chocou todo o país aconteceu em novembro de 2003. Felipe Café e Liana Friedenbach passaram o fim de semana acampando aqui na região. Foram mortos, foram sequestrados e mortos. Liana Friedenbach, antes de morrer, ainda foi estuprada. Um dos principais envolvidos, no entanto, não está sendo julgado aqui em Embu Guaçu. Roberto Cardoso, conhecido como Champinha, à época tinha 16 anos. Ele apenas está internado na FEBEM. A internação termina no final deste ano e, pela lei, ele pode até ser liberado. Mariana. Vamos agora às informações ao vivo, direto do Globocop, com a repórter Maria Manso. Bom dia, Mariana. O motorista que chega agora à capital, aqui pela rodovia Castelo Branco, enfrenta um pouco de lentidão, mas bem menos do que a gente está acostumado a mostrar aqui de cima. É porque é julho, mês de férias, quando, segundo a CET, as ruas da cidade recebem 30% a menos de veículos. No horizonte, a gente vê que o dia aqui na capital está amanhecendo de novo com bastante nevoeiro. Mesmo assim, todos os aeroportos aqui de São Paulo, o de Congonhas, o de Cumbica e o do Campo de Marte, estão operando normalmente para pousos e decolagens. Mariana. Você vai ver a seguir: uma quadrilha invade um depósito de materiais esportivos em Barueri. No grupo de assaltantes, um policial militar. Esta é a imagem de Santos, que também amanhece com um pouco de neblina. Você vê o trajeto da balsa entre Santos e Guarujá. Agora no litoral, 14 graus, faltam 5 para as 7. Doze homens foram presos hoje de madrugada em Barueri, na Grande São Paulo. Flagrados assaltando uma fábrica de produtos esportivos. Entre os presos está um policial militar. Com a chegada das viaturas, o fim de uma ação conjunta que desmontou uma quadrilha. Mais da metade do grupo que assaltou o depósito de uma fábrica de material esportivo em Barueri, na Grande São Paulo. O assalto foi descoberto quando uma pessoa que passava pelo local desconfiou do movimento do depósito às 10 horas da noite e ligou para a polícia fazendo uma denúncia anônima. Quando a Guarda Civil chegou ao local, 2 caminhões já estavam carregados, prontos para partir com o produto do roubo. O grupo tinha aproximadamente 15 assaltantes, entre eles um policial militar. Houve troca de tiros e um dos bandidos foi ferido. Outro que fugiu tentou contato via rádio para resgatar o colega baleado. A tentativa acabou em mais uma prisão. E um dos integrantes da quadrilha estava tentando contato com ele para resgatá-lo. E aí o pessoal do serviço reservado da GCM conseguiu se passar como se fosse o elemento baleado e marcou um encontro para que ele fosse ser resgatado.
Para a polícia, a tentativa de resgate logo depois da ação demonstra a organização da quadrilha. É possível que seja uma quadrilha organizada, até pelo forte armamento e pelos meios de comunicação que eles tinham. A polícia investiga se este caso tem relação com outro assalto a uma loja de material esportivo no último domingo na capital. A quadrilha tinha cerca de 20 assaltantes e conseguiu roubar um caminhão com material esportivo. Um bandido foi morto, ninguém foi preso. Desta vez, 5 bandidos conseguiram escapar e o suspeito ferido está internado em estado grave. O policial militar preso é um soldado que trabalhava em Carapicuíba, ele estava de folga e usou a arma da corporação neste assalto. Segurança pública, metrô e educação foram temas abordados por 3 candidatos a governador na capital e no interior do estado. O ex-governador e candidato do PMDB, Orestes Quercia, visitou o prefeito de Diadema, que é do PT. Depois conversou com eleitores. Quercia prometeu expandir o metrô para as cidades da região metropolitana. Nós fizemos quase a metade de todo o metrô existente em São Paulo, durante o meu governo de 4 anos. Tudo aquilo que eu puder fazer para ampliar o metrô na grande São Paulo, eu vou fazer, inclusive aqui em Diadema. O candidato do PT, Aloysio Mercadante, esteve no bairro de Santana, na Zona Norte. Mercadante conversou com os comerciantes e mais uma vez criticou a política de segurança do governo do estado. Preciso primeiro de autoridade, de disciplina nos presídios, de motivação da polícia, de integração dos sistemas de inteligência da polícia, de criar uma força-tarefa do governo federal com o governo estadual para combater de forma implacável o crime organizado. O candidato do PSDB, José Serra, visitou Sorocaba. O ex-prefeito de São Paulo fez corpo a corpo com eleitores durante uma caminhada pelo centro. Serra disse que sua prioridade será a educação. O que eu vou fazer é botar 2 professoras por sala de aula no primeiro ano do ensino fundamental. Ali onde for o ensino estadual. Onde for municipal, nós vamos juntar esforços com a prefeitura para que isso seja feito também. Os outros candidatos não tiveram agenda pública. E 3 candidatos à presidência da República também fizeram campanha na capital. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, se reuniu com deputados estaduais de 11 partidos. Alckmin disse que, se for eleito, promete construir mais penitenciárias federais. O candidato do PSDC, José Maria Imael, visitou o mercado da Lapa. Disse que a economia do Brasil precisa crescer mais, por isso defendeu a queda dos juros e a redução da carga tributária. O candidato do PSL, Luciano Bivar, se reuniu com assessores e coordenadores de campanha no escritório político na capital. Depois, caminhou pelo calçadão do centro de Santo André, no ABC Paulista. Voltamos agora ao Teatro Municipal de São Paulo, onde está sendo velado o corpo do ator Raul Cortez. As informações com o repórter Luciano Cherubini. Luciano. Mariana, o corpo do ator Raul Cortez chegou aqui ao Teatro Municipal de São Paulo pouco antes das 7 horas da manhã. O velório será realizado no saguão de entrada do teatro. Primeiro haverá uma cerimônia reservada aos familiares e amigos. Às 11 horas está prevista uma missa e uma homenagem feita pelos monges do Colégio São Bento, onde Raul Cortez estudou quando era adolescente. A entrada dos fãs que já chegaram aqui ao Teatro Municipal só será permitida a partir do meio-dia. Às 5 da tarde, o corpo do ator será levado para o crematório de Vila Alpina, onde será cremado. Mariana. Voltamos agora ao Globocop, as informações da Maria Manso. Mariana, novidade no trânsito da capital. Esse losango verde-limão que a gente vê aí pintado no asfalto da Avenida Rebouças sinaliza uma nova faixa preferencial para os motoqueiros. É um teste que a prefeitura quer fazer no trânsito da cidade. Essa faixa preferencial para os motoqueiros vai funcionar aqui na Avenida Rebouças, na Avenida Eusébio Matoso e também na Rua da Consolação, um corredor que liga a zona oeste ao centro da capital. Em contrapartida, os motoqueiros não devem mais circular entre os veículos. Mariana. O dia amanheceu frio e com um pouco de neblina aqui na Grande São Paulo. Vamos conversar com a Michele Loreto. Os últimos dias têm sido bem secos, Michele. Quando é que será que chove um pouquinho aqui na região metropolitana? Olha, Mariana, infelizmente nem tão cedo. Segundo os meteorologistas, não há previsão de chuva pelo menos até o fim da próxima semana. E isso, claro, piora ainda mais a poluição. Não chove aqui na Grande São Paulo há mais de
uma semana. A última chuva foi aquela forte que caiu no começo da semana passada. Ontem à tarde, a umidade relativa do ar chegou aos 20% em alguns bairros da capital. E hoje esse índice deve se repetir. Por isso, muita atenção. Evite exercícios físicos entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Beba bastante líquido e umidifique bem os ambientes. E hoje, além do céu ficar novamente aberto, as temperaturas também sobem mais em relação aos últimos dias. Máxima de 26 graus na capital. E agora cedo temos 13 graus na capital, 14 em Taboão da Serra e 13 em Diadema. O último dia de desfiles da São Paulo Fashion Week reservou uma surpresa nas passarelas. As modelos até que estavam comportadas. O cenário é que foi novidade. O pano preto cerca a passarela de mistérios. O público já sabia que algo diferente estava por vir. E o truque manteve todos nas cadeiras, na expectativa, por mais de 1 hora, esperando a revelação. Um desfile de moda, o espetáculo, a surpresa, muitas vezes são até mais importantes do que aquilo que as pessoas vestem na passarela. Os olhares saem das modelos, das roupas coloridas e comportadas e vão parar no cenário, formado por mulheres bonitas e nuas. É a primeira vez que um estilista contrata meninas que não são modelos para fazer parte do show desse jeito. A intenção da marca era mostrar a mulher brasileira do jeito que ela é. Quer dizer, bem à vontade, com vestidos leves. Parece que deu certo. Foi conceitual, foi discreto, foi bem elegante, eu acho. As meninas nuas eu não tinha visto ainda, mas eu gostei. Elas são muito bonitas. As meninas vestidas é outra coisa, elas estão vendendo, né? Então você não olha para as meninas, você olha para o produto. Aqui você olha para as meninas. Mas nem todos se surpreenderam com a praia da Grife Paulistana. Não, ela não tá nua. Ela tá de topless. É uma coisa bem antiga. Eu acho que ela tem que andar assim mesmo. Mesmo assim, todo mundo saiu falando. Achei que essa foi a maior sacada de marketing de tudo. Vai dar o que falar? Muito, com certeza. Você vai ver a seguir um grave acidente na rodovia Castelo Branco e outras informações sobre o velório do ator Raul Cortez. Aí você vê as imagens do alto da Serra da Mantiqueira. Em Campos do Jordão agora faz apenas 1 grau. São 7 horas e 5 minutos. Quatro pessoas, entre elas 3 bolivianos, foram presas em Araraquara. Acusadas de tráfico de drogas, a polícia encontrou quase 12 quilos de cocaína escondidos no ônibus em que elas viajavam. O ônibus foi parado em Araraquara depois de denúncias da Polícia Rodoviária de São José do Rio Preto. Os 9 passageiros que estavam a bordo iam da cidade de Cárceres, no interior do Mato Grosso, para Santo André, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, a droga estava escondida no teto do ônibus. A droga foi levada para a Polícia Federal. Foram apreendidos 11,5 kg de cocaína distribuídos em 11 pacotes. Além disso, os policiais encontraram R$ 1.300 em dinheiro, $230, 96 pesos e 2 celulares. 4 pessoas foram presas, uma brasileira, uma boliviana e outros 2 bolivianos. A Polícia Federal ainda investiga como a quadrilha atuava e qual seria o destino da droga, mas já trabalha com a hipótese de que a cocaína teria vindo de fora do país. Pelo que tudo indica, essa droga vem da Bolívia, já vem da Bolívia com eles, e eles só tomaram o ônibus ainda em território nacional, que é na cidade de Cáceres, Mato Grosso. Um acidente grave na madrugada de hoje na rodovia Castelo Branco, na altura de Osasco, na região metropolitana. 2 caminhões carregados de bagaço de cana bateram por volta da 1h30 da manhã, na altura do quilômetro 15, na pista sentido interior capital. O primeiro caminhão parou no acostamento com problemas mecânicos. O motorista do outro veículo não conseguiu frear e bateu. Um ocupante do primeiro caminhão morreu. Os 2 motoristas tiveram ferimentos leves e a carga ficou toda espalhada pela pista. E um acidente envolvendo 3 caminhões deixou 1 morto e 4 feridos na rodovia Cunha Bueno, próximo a Jabuticabal. O caminhão que ia no sentido Jabuticabal tentou fazer uma ultrapassagem e acabou batendo em outros 2 caminhões. O motorista de um dos veículos morreu no local. Um dos caminhões pegou fogo.
Hoje a previsão é de sol na Grande São Paulo e a máxima pode chegar aos 26 graus. E mais uma vez, tempo seco aqui na região metropolitana, não deve chover. Vamos saber com a Michele Loreto qual é a previsão para o interior do estado, Michele, e também para o litoral. Mariana, também de tempo aberto e sem previsão de chuva. Vai ser mais um dia de tempo seco no interior do estado. A umidade relativa do ar cai em muitas regiões, assim como também na capital. E olha, pode atingir o estado de alerta, que é de 20%. Como a gente pode ver aqui pelas imagens do satélite, olha, quase não tem nuvens cobrindo o estado de São Paulo. Isso acontece por causa de que uma grande massa de ar seco que está estacionada no centro-sul do país e pega aqui o estado de São Paulo, ela é tão forte que as frentes frias elas são desviadas, elas não conseguem entrar no continente. E justamente as frentes frias são quem trazem a chuva para cá nessa época do ano. E olha, segundo os meteorologistas, não deve chover nem tão cedo, pelo menos até o fim da próxima semana. Neste momento faz 16 graus em Andradina e 14 em Registro. No litoral temos 15 graus em Ubatuba e 14 em Guape. Passa de 220 o número de mortos durante os atentados no Líbano. 6 são brasileiros. A família de uma das vítimas é de Itapetininga, no interior do estado, e não se conforma com essa tragédia. Rodrigo tinha 34 anos e estava no Líbano a passeio desde quinta-feira passada. Ele morava em São Paulo com a mulher e 2 filhos. Os pais, que moram em Itapetininga, receberam a notícia por familiares que vivem em território libanês. O tio conta que a família não queria que Rodrigo viajasse. O pai dele foi para São Paulo especialmente para ele tentar convencer para ele não viajar. Ficou 2 dias na casa dele e falou: filho, mas não tinha guerra. Mas parece que ele tinha um sexto sentido, o pai dele. Filho, fica para o ano que vem. Não viaja esse ano, não viaja esse ano. O comerciante Rodrigo Ayman Daher estava em uma lanchonete na cidade de Sur, no Líbano, quando foi atingido na cabeça por estilhaços de uma bomba. Rodrigo foi morto em um dos ataques comandados por Israel. Na guerra com o Líbano, mais de 220 pessoas morreram desde a semana passada. O conflito começou na última quarta-feira, quando o grupo terrorista Hezbollah atacou um posto militar israelense. Desde então, Israel responde com ofensivas. O desejo da família é enterrar o corpo de Rodrigo no Líbano. O único problema é não poder acompanhar o enterro. Os aeroportos do país foram destruídos por bombas. A dor maior, sabe o que é? Que não conseguem ir para lá. Não tem aeroporto aberto, não tem estradas, não tem nada. Nem se chegar na Síria, pode ir para a Síria. Mas depois da Síria, não tem, bombardeou tudo. Voltamos agora a falar sobre a morte do ator Raul Cortez. O repórter Luciano Cherubini está no Teatro Municipal e tem as informações, Luciano. O velório do ator Raul Cortez será realizado aqui no saguão de entrada do Teatro Municipal de São Paulo. Primeiro haverá uma cerimônia reservada aos familiares e amigos. Às 11 horas da manhã está prevista uma missa e uma homenagem feita pelos monges do Colégio São Bento, onde Raul Cortez estudou quando era adolescente. Os fãs já começaram a chegar, mas a entrada deles só será permitida a partir do meio-dia. E às 5 da tarde, o corpo do ator Raul Cortez será levado para o crematório de Vila Alpina, onde será cremado. Mariana. Vamos agora às últimas informações ao vivo, direto do Globocop, com a Maria Manso. Mariana, o trânsito hoje na cidade, pelo que a gente observou aqui de cima, sobrevoando toda a capital, é que o trânsito está excepcionalmente livre. É mês de férias, muita gente foi viajar e olha só, essa é a Marginal Pinheiros, um pouco depois da Ponte do Morumbi, até no sentido Cebolão, que normalmente fica congestionado nesse ponto, hoje está com trânsito livre na pista expressa e local. Só lembrando que o rodízio municipal continua valendo, apesar do mês de férias. Hoje, carros com placas de finais 5 e 6 não devem circular. Mariana. E o Bom Dia São Paulo termina aqui. Assista agora ao Bom Dia Brasil. Até já. Bom Dia São Paulo. Oferecimento.